E aí, pessoal, tudo bem? Bora falar de Jesus? É isso aí, tá ficando bom esse negócio, hein? Tá melhorando. Tá melhorando. Pessoal, e aí, vocês estão legais? Vocês leram Lucas 1, que nós comentamos ontem? Vocês viram que bacana? Vocês entenderam a relação de parentesco ali de Jesus, João Batista? Tem muita coisa bacana ali, tem muita coisa pra gente absorver ali, né, amor? Tem bastante. E hoje a gente vai dar sequência, hein? Vamos falar de Lucas 2. Deixa eu só comentar um negócio, amor, que às vezes as pessoas, que a gente não falou no vídeo passado sobre devocional, né? Depois a gente coloca o link aqui na descrição. É bem interessante, né? O que é, para que serve a devocional. É o horário, né, amor? Tem gente que fala assim, qual que é o horário para fazer devocional? Então, não tem horário, né, amor? Não tem. Não tem. A gente, eventualmente, a gente recomenda que você faça a devocional num período matutino, né? Assim, um pouco mais cedo. Mas Eu acho que é mais a questão também porque assim, às vezes a gente, vou fazer de manhã, porque às vezes você deixa, já aconteceu comigo, acredito que com ele também, com a gente, até no nosso devocional em família, de deixar para mais tarde, vamos fazer de noite, né? Porque tem que fazer isso e aquilo. sim, E aí, chega de noite, você já fez tanta coisa, você tá já correu, cansado. você tá cansado, você não consegue. Não Você faz, vai tomar né? banho e dorme, aí você não faz. E já aconteceu muito comigo até de fazer sozinha, assim, individual também. De deixar para mais tarde e não fazer. Então, por isso que a gente acaba tendo o hábito de fazer de manhã, mas pela questão de você tá ali, você acabou de acordar, você faz, já, né, já teve seu tempinho gostoso com Deus e já Sim. pede para ele abençoar o seu dia inteiro e o dia flui, viu, que é uma beleza. E outra coisa, né? Você acordou, querendo ou não, você tá mais descansado, tua cabeça tá mais arejada, você tá mais tranquilo, né? Então você vai conseguir se concentrar um pouquinho melhor, você vai conseguir absorver aquilo, a palavra de Deus um pouco melhor. Você vai conseguir, de repente, já tá com aquela bagagem para o restante do dia. Porque eventualmente no dia vai surgir alguma situação, vai surgir. Opa, Cachorro. cachorro puxando aqui. No decorrer do dia vai aparecer alguma coisa que vai, enfim, que vai te deixar chateado, que vai te ser uma dificuldade. E quando você já tem aquela porção da palavra no teu coração daquele dia, com certeza vai ser mais fácil você encarar teu dia, você não tem a dúvida. Verdade. Certo? Então, não é obrigatório. Tem gente que faz de noite, tem que faz antes de dormir, tem que faz... a sua rotina, não tem né? regra. Tô falando assim, pra gente Sim. aqui, a gente entende que faz sentido pra gente fazer de manhã. Porque para começar o dia bem, já começar o dia, né, um pouquinho mais leve, a cabeça vai estar melhor, né? Isso é algo pessoal mesmo, né? De acordo com a rotina, com a Isso. dinâmica de cada um. Isso, essa é a nossa, tá? Você pode fazer a tua, isso é legal pra caramba. Depois você deixa aqui no comentário se você prefere fazer de manhã. Isleide, eu faço devocional de manhã, de tarde, de noite, não sei, eu faço de madrugada, né? Só não pode colocar no faz devocional. Ai, hein? Porque faz bem pra você, né? Beleza? E hoje nós vamos falar de Lucas 2. Lucas 2 é um capítulo super rico também, né, amor? Rico. Tem muita coisa interessante aqui. Por exemplo, a gente vê Jesus nascendo, né? No comecinho de Lucas 2, a gente vê Jesus nascendo. Tava rolando um censo ali, né? Então, as pessoas iam para sua cidade natal, para, enfim, fazer o censo. Falar, tô aqui, eu tenho tantos anos, minha mulher, sou casado, tenho tantos filhos. Enfim, para ter uma ideia ali da população. E foi nessa pegada aí que Jesus nasceu. Jesus estava voltando para o censo, né? José, Maria estava voltando. Jesus nem tinha nascido. José e Maria voltando ali para o censo, né? Para dar suas informações. E Maria grávida. No meio da viagem ela tem um filho, né? Como a cidade estava cheia, não tinha lugar para eles ficarem. E aí eles acharam lá uma manjedoura, né? Uma estalagem que tinha lá o estábulo, né? O lugar onde ficavam os animais ali. E lá mesmo Maria deu a luz a Jesus, né? Foi todo enroladinho lá. Por isso a gente vê no presépio, né? Jesus naquele monte de palha, com os ovelhinhos, os bichinhos, porque foi nesse cenário, foi nesse contexto que Jesus nasceu. Aconteceu um negócio legal, amor, que nesse meio tempo aí, alguns pastores estavam no campo, né? E um anjo apareceu para eles. Um anjo apareceu para eles e falou assim, hoje nasceu o Salvador. Lê pra gente, amor. Sim. Quer falar? Não, eu queria falar assim, eu acho que a história do nascimento de Jesus, né, tornou uma coisa assim tão familiar, tão comum, né, todo mundo fala, comemora o Natal, fala do nascimento de Jesus, que as pessoas às vezes esquecem do real significado
como se fosse algo, né, comum mesmo. Sim, Ficou um negócio assim. E aí as pessoas, quão surpreendente é essa história, né? E é o nascimento verdade. do Salvador, É né? verdade. De como começou tudo, né? Às vezes vira uma tradição, É. vira quase que uma lenda, né? Não, não é tudo Isso. real, gente. É Aí fantástico, é é legal maravilhoso. ler e se aprofundar e você fala, caramba, é o nascimento do meu Salvador, foi ali que tudo aconteceu. Então, é só pra gente refletir sobre isso, porque às vezes fica uma coisa assim, como no Natal, né? Vira uma coisa familiar, uma história ali, uma coisa. Não, então é uma coisa que vale a gente refletir, Sim, né? O com nascimento do certeza. nosso Salvador. É maravilhoso, é grandioso, né? É Isso, grandioso. exatamente. Lê pra gente, Mo, aqui, ó, versículo 9 aqui. Versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de alegria, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pode ler aqui, ó. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ah, que da hora, gente. Apareceu um anjo pros caras e falaram assim, ó, hoje nasceu o Salvador. Ah, que notícia boa. Vale até a observação, hein? O que é evangelho, pessoal? A palavra evangelho, né? Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas, né? Por isso que nós temos os 4 evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque eles contam da boa nova, que é justamente o nascimento do nosso Salvador, né? Então, aqui gostoso, né, amor? Sim, sim. Ó, hoje nasceu o Salvador, né? Hoje vocês vão conhecer o Salvador de vocês, né? E isso é maravilhoso. E Deus, inclusive, não deixa dúvida. Ele falou, inclusive, vocês vão achar o garoto lá envolvido nos paninhos no meio da manjedoura, né? Bem simplesinho, bem, não tem firula não, gente, bem simplesinho. É o seu Salvador, né? E isso. Simples como deve ser, né? Simples como deve ser, perfeito. Ah, isso podia ser uma hashtag, viu, moço? Simples como deve ser. Gente, cristianismo, vida com Deus, tem que ser simples, viu? Tem que ter cheio de firula, não. É simples, é verdade mesmo. O que aconteceu depois disso? Então, depois que Jesus apareceu, depois que o anjo apareceu lá para esses pastores, né, eles foram lá, presentearam, né, o bebê, falaram sobre o que o anjo falava, e isso tudo, a Bíblia diz que Maria guardava no coração dela. Deve ser um negócio muito legal, né? Assim, a mãe tá ouvindo, poxa, estão falando do meu filho, né? Mas será? Como vai ser? Salvador, né? Deve ser uma coisa muito... Muito doido, né? E Maria guardava isso no coração dela, né? E era tradição, né? A lei dizia que quando um menino nascesse, um homem nascesse, ao 8º dia de vida ele deveria ser apresentado no templo, né? Então ia lá, apresentava. A gente pensa em Rei Leão, né? Levantando o Simba. Enfim, não é tão diferente disso mesmo não, viu? Mas a criança, o garoto ia ser apresentado ali no templo. Seria consagrado, né? Enfim, tinha toda uma tradição ali. E tinha lá no templo um cara chamado Simeão. Simeão era sacerdote, né? Cadê aqui, ó? Um homem chamado... Bom, tinha lá no templo um rapaz chamado Simeão. E Deus tinha falado um negócio legal para ele, né? O Espírito de Deus havia falado assim para Simeão: Simeão, você não vai morrer antes de você ver a salvação do meu povo, a salvação de Israel, né? E imagina, né? Que o texto não fala a idade dele, mas a gente imagina que ele era um homem um pouco mais de idade e tal. Enfim, mas ele tinha uma certeza ali de Deus. Ele não morreria antes de ver a salvação, né? E justamente naquele dia que ele estava ali no templo, né, que ele já guardava isso no coração dele, aparece quem, gente? José, Maria e Jesus, né? E quando ele pega aquele garoto para apresentar ele no templo, ele vê ali e Deus move ele e fala: parabéns, Simeão, você está diante da salvação do meu povo, né? E isso traz vários ensinamentos para a gente, né, pessoal? Por exemplo, você não vai morrer antes de ver a salvação, né? Mas isso foi algo dito pontualmente para o Simeão. Verdade, você tem razão, Deus falou isso para o Simeão. Mas vamos nos apropriar da promessa de que nós também não vamos morrer antes de ver a salvação, né? Sim. Às vezes eu vejo, gente, cristão ou não importa, né, na tua fé, no que você acredita, mas a gente vê muita gente que
perde a esperança, tá doente, enfim, tá com uma vida bastante complicada, bastante conturbada. Deixa de crer, né? Vai deixando de crer Mais e, difícil. e acha que vai morrer e que a vida se acabou, que tá tudo perdido. Irmão, não está tudo perdido, viu? Você não precisa morrer antes de ver a salvação. Se você quiser, você pode crer que Jesus Cristo é a tua salvação, né? Porque Ele é, né? Você acreditando ou não, Ele é, né? E você, quando você acredita, você consegue ter esperança, né? Com certeza, as coisas ficam muito mais tranquilas, muito mais leves, né? O fardo dele é muito leve, a gente vai ver mais para frente. O ponto é que existe esperança para você, né? Existe vida para você, existe uma restauração para tua família, existe uma restauração para tua saúde, você só precisa crer, né? Não desista, meu irmão, você não precisa morrer antes de ver a salvação de Deus, né? É um convite, né? Você que decide, você que escolhe. Né? Então escolha bem, porque Jesus Cristo realmente te ama e Ele se importa, e é por isso que a gente está aqui. Sim. Porque a gente quer que você se lembre, que você tome conhecimento do quanto você é amado, né, amor? Sim. E aí o Simeão fala, né, o texto segue aqui, a questão do Simeão está no versículo 26, tá? E aí o texto segue, o Simeão fala, Senhor, agora está tudo bem, agora o Senhor pode me recolher, porque eu já vi a salvação, né? Isso é muito interessante. Sabe que outra coisa que é interessante? Até aqui, nós vimos Jesus nascendo, tudo no mesmo capítulo, hein? Sim. Jesus nasceu no começo do capítulo, ele foi apresentado, foi para o templo aqui nesse episódio com o Simeão com 8 dias de vida. De repente, a Bíblia dá um salto e agora a gente vai ver Jesus com 12 anos. 12 anos. Tem uma lacuna de tempo aí, né? Tem gente que se propõe a explicar isso. De repente, se você quiser, deixa nos comentários. E aí, o que aconteceu nesses 12 anos? Vamos pesquisar, vamos falar sobre também. Mas o ponto é que todo ano, na Páscoa, as pessoas voltavam para a cidade para oferecer um sacrifício, para ter um tempo ali, né, da tradição mesmo, baseado na tradição da Páscoa deles. E quando Jesus tinha 12 anos não foi diferente, né? O José e a Maria voltaram, né? E foram lá, enfim, cumprir lá a tradição. Só que nessa, acabou o tempo da festa, acabou os dias da festa da Páscoa, eles voltaram, iam para casa de novo. E falaram, cadê Jesus? Não sei, Jesus, não sei, deve estar vindo também, então vamos para casa. E eles caminharam o tempo de um dia, ficaram um dia andando sem achar o filho. Isso é misericórdia, quem é pai sabe, imagina, ficar um dia sem saber onde teu filho tá, meu Deus do céu. E aí aquilo começou a dar uma agonia neles, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Aí fala, não, ele não tá vindo não, vamos voltar, ele deve estar lá, deve ter se perdido, né, mulher? Fala assim, mulher, vamos voltar para ver Jesus. Vixe, já tinha voltado. Maria, imagina, faz cara de Maria agoniada, ó. Maria agoniada, cadê meu filho? Fala, vamos voltar. Voltaram, né? E 3 dias depois, né? Andaram um dia, mais um dia de retorno, mais um dia de procura, provavelmente. Enfim, acharam Jesus 3 dias depois no templo. Já tinha surtado eu. Misericórdia, nem pensar é bom. Acharam Jesus no templo. E o que aconteceu de interessante? Lê pra gente, amor. Versículo 46, Lucas 2, 46. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados. Não estava conseguindo enxergar aqui. Seguindo. Ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Olha que legal. A gente... aliás, quando José e Maria chegaram lá, eles encontraram Jesus no templo falando com os caras entendidos. Ele estava falando lá com os anciãos, o pessoal que entendia da lei, né, entendia da Bíblia da época, né, do Velho Testamento, o pessoal. E eles estavam bobos, garoto inteligente, não é verdade? A gente pensa que quando a gente lembra desse episódio, porque provavelmente você já ouviu falar desse episódio, a gente a gente pensa como se Jesus estivesse explicando as coisas. Ele estava mesmo, só que ele estava perguntando. Olha, é um ponto interessante aqui, diz assim, ó, e fazendo-lhes perguntas. Sabe o que isso quer dizer? Jesus ele estava ensinando sim, mas ele estava ensinando por meio do confronto, né? Não do confronto físico, agressivo, não. Ele estava fazendo o pessoal pensar. Imagina o seguinte, vamos tentar trazer para os tempos de hoje, né? Peraí, mas se a gente fala tanto de amor,
Por que que quando a gente vê alguém, sei lá, passando fome na rua, a gente não dá alimento? Exemplo, né? Caramba, é verdade, né? Se a gente fala tanto de amor, como é que a gente vê alguém necessitado e passa e contorna? E às vezes até fala ali, fala de Jesus, traz uma palavra, mas Sim. não basta, né? Então, assim, Entendi. você entende que faz sentido? Fala, poxa, é mesmo, né? A gente fala tanto de querer ajudar o próximo, a gente fala tanto de querer, né, promover ajuda, mas o irmão que está em condição de rua, que está com fome, a gente não alimentou. Então, era nesse sentido. As perguntas de Jesus eram para fazer o pessoal pensar, para eles falarem assim, poxa, é mesmo, né? Isso que esse garoto está falando faz muito sentido, né? Poxa, se Deus, ele é o provedor, se ele é que cuida da gente, né? Por que de repente a gente só fala de dinheiro? Não, peraí, Deus é o provedor, né? Caramba, isso faz sentido. Quer dizer, rolou ali um confronto mental, né? E isso é muito legal, gente, isso é muito legal. Né? Você precisa pensar, as coisas têm que fazer sentido, né? Não seja, quando você estiver aí diante de alguma situação, não deixa só a emoção, né, te conduzir, né? Seja na igreja, seja... Não, pensa, né? Reflita sobre o que Deus tem para você. E Deus tem o melhor para você. E Deus quer que a tua fé seja conduzida com atitudes, né? Atitudes sóbrias, atitudes inteligentes, atitudes conduzidas pela palavra de Deus, né? De culto racional, né? Que o Paulo falava, culto racional. Pensa, irmão, pensa. Deus tem o melhor para você. Você não precisa passar por isso. Se você vê o irmão tá com fome, poxa, vou orar por você. Ok, oração é sempre bem-vindo, né? Mas não enche barriga. Então, vamos alimentar, vamos de alguma forma ajudar de forma efetiva. E isso tem que fazer o nosso pensamento mudar, né? E foi isso que Jesus estava fazendo ali no templo. Estava perguntando, estava argumentando, estava, né, conversando com o pessoal, a ponto eles falam, caramba, meu, é mesmo, esse garoto é muito inteligente, faz muito sentido. Ele já era sábio, né? Já era sábio. Tinha a sabedoria de Deus. Já era sábio. Aí chega a Maria. Jesus, cadê você, menino? Imagina uma mãe achando o filho. Meu Deus do céu, tô surtando já. Uma vez a gente estava no shopping, e o nosso filho era pequenininho, criança correu no corredor, perdeu. Lembram? Quando a gente achou, a gente não sabia se chacoalhava, se brigava, se gritava, se dava beijo, se abraçava. Porque é uma agonia, né? Você fica preocupado quando você acha, você... Aí fica bravo porque a criança saiu. E Maria, sendo mãe, eu imagino que a reação dela foi muito parecida com isso. Jesus, cadê você, menino? Como é que você some da nossa frente? Você é doido? Aí ele falou, não, mãe, calma. Né? Eu tava aqui cuidando das coisas do meu pai. Que coisa interessante. Eu já vi até gente falando que Jesus faltou com respeito ali. Gente, por favor, balela, né? Nada disso, né? Nada disso. Jesus estava tentando explicar algo que era difícil de compreender ali para Maria. Como assim, seu pai? Seu pai é José. Mas Jesus estava falando de Deus, né? Então, mas Jesus, em hipótese alguma, faltou com respeito. Tanto, lê pra gente, irmão, aqui, ó, versículo, cadê, ó? 51. Presta atenção que o texto diz, ó. Então... eu vou ler do 49. Tá bom, tá bom. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Olha só, olha o que Jesus era com os pais, obediente, né? Tem algumas versões da Bíblia diz assim, e era-lhes sujeito, né? Ou seja, ele se sujeitava aos pais, né? Jesus era um garoto obediente pra caramba, né? Maria foi lá e falou, filho, onde você tá? Não, vamos pra casa agora. Ele falou, sim, mãe, eu tava aqui cuidando das coisas do meu pai, mas vamos. Havia o respeito, a obediência. Claro. Como pai, né, e mãe. E aí a gente já começa a pensar, né? A gente tá falando de um garoto de 12 anos, né? Já é um moço, né? Já né? Eu falo assim para meus filhos, já é um moço. Mas sabe o que tá fazendo, né? E respeitava os pais. Então, se você é filho, né? Aliás, você é filho. De alguém. Se você é filho. Você é filho. Você é filho de alguém. Querida, respeita seus pais, por favor, né? Obedece eles, né? Eles não são caretas, eles podem até ser, né, ser engraçado, ser estranho, mas eles te amam. Teu pai não quer nada de ruim para você. Então obedeça a eles, né? A gente vê muito filho perdendo a bênção, perdendo a vida, muitas vezes, porque não ouve, não obedece os pais. E Jesus ensinava a gente desde que ele era criança, gente. Ele com 12 anos aqui era sujeito aos pais. Filho, vamos para casa. Vamos, pai. Vamos, mãe. Vamos sim. Né? Imagina hoje,
Quanto adolescente, pré-adolescente, a gente não vê aí desrespeitando, confrontando os pais, né, brigando, batendo de frente com o pai. Gente, criança tem que obedecer, tem que ter limite, né? Tem que ter direção. Então, filho, obedeça a seus pais. Pais, deem educação, deem limites para os seus filhos, né? Deem amor para os seus filhos. Às vezes eles buscam essas coisas na rua, mas você tem oportunidade, pai e mãe, de acolher seu filho, de dar um abraço ao seu filho, de amar. Diga para ele que você ama. Explique. Fala, filho, eu não vou deixar você ir em tal lugar porque lá é perigoso, porque pode acontecer isso. Né? Tenta conversar, mas seja pai, viu? Não é a TV que é pai do seu filho, não é o Big Brother, não é a rede social, não é o amiguinho que é o exemplo do teu filho, né? O herói da tua filha, pai, é você. Mãe, a grande referência do teu filho é você, né? Da tua filha é você. Então vamos nos posicionar como pais, viu? Então olha quanta coisa bacana que a gente aprendeu nesse texto, né? Muito, dá para aprender muito. Vimos Jesus nascendo, os anjos aparecendo, mostrando que o Salvador havia nascido. O Simeão, né, que recebeu ali a informação de que a Lulu passando aqui, de que não morreria antes de ver a salvação, nem você precisa. Vimos Jesus trocando ideia no templo. Nós vimos que Acabou de acordar. Nós vimos aqui também Jesus dando exemplo de obediência. Tem muita coisa bacana, né? O vídeo ficou um pouquinho maior do que a gente esperava, mas enfim, nós temos certeza que Deus está falando, está te abençoando, está cuidando de você. Quer falar mais? Leia o capítulo 2, né? É bom refletir, porque como aquilo que a gente falou no início, não é só uma história tradicional, familiar. Sim. Né? É muito rico, é a trajetória ali no início do nosso Salvador, né? Da chegada do Salvador. É bom pensar nisso. E traga para você, viu, gente? Se apropria da história de Jesus, porque você faz parte da história de Jesus, né? Se insira na história. Entenda que o que Jesus estava falando lá é para você também, né? Para você também aprender. E com certeza vai ser muito bênção, viu? Deixa nos comentários aqui se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, né? A gente está aqui para aprender junto, a gente está aqui para pesquisar junto, estamos aqui para te abençoar e para recebermos a bênção de Deus também, né? Por que não? Vocês abençoam a gente também. Sim. Certo, pessoal? Obrigado, viu, por hoje. Obrigada, gente. Bora falar de Jesus. Então, bora falar de Jesus, pessoal. Valeu, hein? Tchau, tchau. Você não vai pôr isso. Não vou. Eu tô segurando aqui pra ele não fazer barulho, ele tá cavucando minha mão, meu pé, mano, cachorro doido, nossa, aqui.